12h36, estamos de volta e a gente continua falando sobre coronavírus, sobre quarentena, distanciamento social. Quero saber de você como tem sido a sua quarentena junto com os seus filhos. Responde lá pra gente na fanpage Voz do Litoral TVC, que depois eu vou ler aqui. Bom, sabe que se eles estudam, a gente tem o cenário, né, que muda um pouco, não é? Veja agora algumas dicas de especialista para deixar esse momento de aprendizagem um pouco mais leve. A Evelyn é terapeuta familiar e especialista em educação infantil. Ela mora na Holanda com o marido e os 4 filhos. 3 estão em idade escolar. O país também foi um dos afetados pela pandemia e lá, como acontece aqui no Brasil, as crianças precisaram se adaptar ao ensino à distância e aprendem em casa. A terapeuta e o esposo estavam habituados ao trabalho home office. Mas será que as crianças aderiram e se concentraram nos estudos dividindo o mesmo teto? Em lar de terapeuta e especialista em educação, será que a habilidade de moldar comportamentos funciona? Não, aqui a gente tem a situação que ajuda um pouco mais. Para a gente é o trabalho de casa, o meu esposo também, então para a gente a quarentena foi um pouco que mais do mesmo. Foram só as crianças que vieram para casa, então para a gente, para fazer o passo já foi um pouco menor, porque o passo de trabalhar em casa eu já tinha ele também. Quanto às crianças, a gente, graças a Deus, tem o privilégio de ter espaço aqui em casa, então cada um tinha o seu espacinho para trabalhar, e isso ajudou muito, mas claro que você continua ouvindo o som de um, som de outro, alguém deixa uma coisa e você tem que buscar, então não é a mesma atenção, não é a mesma concentração. O Ensine EAD, seja pelo celular, pela TV ou pelo computador, veio de surpresa para uma parcela grande da população. Existem vantagens e desvantagens em acompanhar as teleaulas. O principal é ter paciência para ajudar nas tarefas da escola. Pensar que esse momento pode ser único, que é um tempo de troca, de compensação e que vai passar, deixa o ambiente leve e as horas de estudo se tornam mais produtivas, segundo os especialistas. A chance de estar falando a mesma língua e olhando para a mesma direção torna o relacionamento entre pais e filhos mais íntimo. Afinal, estamos aprendendo novas formas de aprender. E é uma oportunidade que a gente não tinha, porque quando a criança passava por essa experiência, ela estava na escola, a gente não tinha contato com ela. A mesma coisa que agora a gente tem um assunto em comum, porque se eu estou ensinando a tarefa para o meu filho, se eu sei exatamente o que ele está passando naquele momento, eu tenho aquele assunto já em comum com ele, já, nossa, como foi legal fazer aquela atividade, ou daquela não gostei tanto. Então, é uma oportunidade também que a gente está tendo de participar, não é de conviver com os nossos filhos, de saber quem eles são, porque isso a gente já sabia, mas de participar do universo dos nossos filhos. E isso sim é uma experiência única e uma oportunidade que a gente está tendo agora com a quarentena. Estabelecer limites, não sobrecarregar as crianças, fazer uma forcinha para estar disponível quando surgirem dúvidas e respeitar o ritmo do aprendizado são dicas valiosas neste tempo de isolamento domiciliar. Então a gente tem que explicar o que vai acontecer e como vai acontecer. Se a gente faz dessa maneira, a criança já dá uma sossegada ali, porque ela sabe o que é esperado dela. Esse é o primeiro ponto. Fazer rotina, explicar a rotina, não só como, não só quando, mas como. E depois, para as crianças que têm mais dificuldade de concentração, não existe possibilidade de colocar aquela criança 3 horas na frente do computador. Então, assim, é muito melhor você ter 3 módulos produtivos de 20 minutos do que 1 hora sentando uma criança atrás do computador e ela não vai fazer nada. Então, se você conhece o seu filho, você vai começar a notar ele como estudante, que ele tem um determinado período de concentração, e para cada criança isso é único. Então, dali você vai começar a anotar e fazer blocos para aquela criança, e fazer blocos com limites. Então, assim, ele senta de tal hora, e depois daquele tempo tem que estar com aquilo pronto. E você vai medindo ali o que a sua criança dá conta em quanto tempo ela consegue permanecer concentrada. Porque a partir do momento que a criança não se concentra, não existe mais por que mantê-la naquela situação, porque a única coisa que vai acontecer é você se estressar, a criança se estressar, e não é bom para ninguém. Então, se a gente faz o acordo antes de quanto tempo vai acontecer, e é um tempo razoável porque você já observou o seu filho e já sabe que ele é capaz de se concentrar durante aquele tempo, então as suas chances de ter um processo que vai ser com sucesso
são maiores. Cuidado com as recompensas. Estudar é um dever, não uma exceção. Recompensa, de acordo com a Evelyn, não é brinquedo nem comida. Tá? A melhor recompensa que você pode dar para o seu filho é atenção. É estar lá com ele. Então, não vamos fazer estudo moeda de troca. Estudo é bom para eles. É uma coisa que eles precisam para o futuro. Então, se a gente faz, termina a sua tarefa, eu te dou um pirulito, você está perdendo uma ótima oportunidade de termina a sua tarefa e vamos jogar um jogo juntos. Que bacana, né? Ótimas as orientações dadas aí para que nós possamos seguir dentro das nossas casas.